muito bem-vindos à nossa quinta aula da mentoria Projeto de Vida. E se você está chegando agora, eu tenho uma excelente notícia. Essa aqui é a quinta aula, mas você ainda pode participar da nossa mentoria gratuita para tirar o seu projeto de vida do papel. O que você vai fazer? Olhar aqui na descrição desse vídeo, onde você vai ter os links das 4 aulas anteriores. Você pode assistir com toda a calma, pega aí papel, caneta, porque tem muita coisa para anotar, muita coisa para você aprender, porque qual é aqui a nossa promessa, o nosso objetivo? É que você, depois de assistir essas 5 aulas, vai sim tirar o seu projeto do papel. E essa mentoria é gratuita porque a gente tem aqui uma grande parceira que é a Aso Seguros, oferecendo para você essa mentoria. E hoje, quinta aula, fechando aqui esse ciclo, a gente vai atender o pedido de muita gente, que foi o seguinte: as pessoas acompanharam aqui a nossa mentoria e disseram, vem cá, tem alguma história, tem algum depoimento, tem algum testemunhal de alguém que seguiu aí esses passos? Como é que estão aí as outras pessoas que acompanham aqui a nossa mentoria? E aí, juntando também um outro pedido que muita gente fez, foi #Mateus Nicolau de volta. Muita gente aqui que assistiu a nossa aula 3 e que acompanhou aqui as dicas do Mateus Nicolau, pediu para ele voltar. Então nós atendemos tudo de uma vez. Abrindo a câmera, abrindo geral. Nós estamos aqui com tudo que vocês pediram para a nossa quinta aula, que é Mateus Nicolau. Mais uma vez aqui, né, Paty? Pois é. O que você falou aqui quando você chegou? Eu vou pedir a chave já. Já sei o caminho, já estou em casa. Agora vou pegar uma cópia da chave com o El depois. Pois é. Já está garantida aqui a cópia da chave, porque sempre tem dica boa, né? Tem dica boa hoje? Tem bastante dica. Acho que o importante é esclarecer para o pessoal que a gente viu que ao longo da mentoria muita gente foi levantando perguntas, dúvidas. Foi. Então, a gente entrar agora para esclarecer de vez todas as dúvidas que o pessoal levantou e entregar para eles uma forma de tirar o projeto do papel, realizar os sonhos que eles estão com eles parados aí. Aliás, a gente tem que agradecer você que fica aí do outro lado. Por quê? Porque ao longo, né, dessa mentoria que a gente foi desenvolvendo as aulas, a gente viu o quanto vocês participam, né? Porque o pessoal manda pergunta, mas vocês não falaram disso, mas vai incluir aquilo, vai ter, não vai ter. Isso é muito legal, porque dá pra gente, né, exatamente aquilo que as pessoas querem saber. E isso para nós, né, que fazemos conteúdo, é muito importante, né? E às vezes dá vontade de entrar lá e responder. Aí, em vez de responder, a gente fala assim, não vou responder, deixa acumular. Daqui a pouco a Paty chama, a gente vai lá e grava de novo. Agora com a chave tá mais fácil. Né? Agora tá mais fácil. Com a chave agora, com o endereço, tá tudo certo. E quem mais que a gente trouxe aqui? Gisele Pascoli. Olá. Tudo bom, Gi? Joia. Gente, o que a Gisele... Vou dar aqui uma pincelada. O que a Gisele tá fazendo aqui? Por que a gente escolheu Gisele aqui para fechar com chave de ouro a nossa mentoria? Por causa do seguinte... A gente falou bastante aqui sobre segurança, a gente levantou aqui, né, muitas situações que as pessoas evitam de falar. Ninguém quer falar de doença, ninguém quer falar de morte, ninguém quer falar de invalidez, ninguém quer falar de problema, né? No geral, a gente não quer falar, mas não falar adianta o quê? Não muda nada, né? Não muda nada. Se mudasse, gente, eu era a primeira a dizer, vamos para... Não dá, não muda. E aí, o que acontece? A Gisele passou por uma situação muito difícil, né, Gi? Hoje a gente vai falar aqui de uma maneira leve, né? Porque a Gisele é essa pessoa que tem esse perfil, né? A gente vai falar aqui de um momento muito difícil, o mais difícil, né? Da vida da Gi, mas que ela fez questão de vir aqui compartilhar com você para que você não tenha que passar os perrengues, né? E a luta toda que a Gi passou. Então, Gi para os íntimos, tá? E aí, a Gisele vai contar um pouquinho aí dessa história. Vou deixar a Gisele contar. Conta aí, Gi. Eu perdi meu marido tem 2 anos, né? Agora. E foi uma surpresa. E então, assim, a gente nunca tinha conversado sobre seguro de vida, sobre planejamento do que a gente... de caso aconteça alguma coisa com um dos dois, o que a gente vai fazer. Então, fora todas as dificuldades que a gente já vai passar, a gente ainda esbarra muito nas burocracias
de vivenciar aquele momento, né? Então, bom, tem seguro? Tem. E aí? Aonde é? Como que faz? Eu nunca pensei. Cadê o papel? Onde anotou o telefone? Aquela maluquice toda, né? Então, você é um step by step muito difícil de você ir passando num momento de luto, de dificuldade, de que você não está organizado para aquilo, né? Ninguém se prepara, né? E no caso do Thiago, ele tinha 40 anos. 40 anos, Saudável. Super saudável, atletas, andava 20 quilômetros por dia, fazia esporte, comia bem, né? Então, assim, realmente não era uma ideia. E aí ele teve uma doença grave. Ele descobriu uma doença grave. Isso, um tumor na cabeça. Um tumor benigno, não era um tumor maligno, mas foi um tumor que acabou afetando a visão, a audição, o labirinto dele. E isso invalidou ele de continuar trabalhando. E isso também foi um dos motivos que hoje eu tenho o seguro da Asus, né? Porque na época a gente tinha um seguro empresarial da empresa que o Thiago trabalhava, que não cobria isso. E a gente ficou na caixa... Não cobria doenças graves? Não. A gente ficou na caixa por 8 meses. Ele ficou recebendo parte do salário. E uma pessoa que é arrimo de família, se isso acontece com uma pessoa como arrimo de família, você realmente aumenta a despesa e diminui renda. Então, eu vi a dificuldade que é você driblar toda essa matemática, sendo que você não tem nem cabeça para estar pensando nessa matemática, né? E no caso aqui da Gisele, o que acontece? Vocês tinham muitos planos. Sim, né? Vários. Muitos planos e, de repente, a doença do Thiago fez com que vocês adiassem todos esses planos, Sim. né? E aí, eu queria saber, Matheus, o seguinte. Uma coisa que a Gi falou, né? Nesse momento, doença grave, aumenta a despesa, diminui a renda e também você, Gi, teve que diminuir muito o teu ritmo de trabalho para cuidar dele. Quer dizer, são 2 pessoas com uma renda diminuída, Sim. com todos os projetos ali parados, né? Como é que a gente pode fazer, né, as pessoas entenderem a necessidade de se preparar para que esse tipo de coisa aconteça? Vamos lá. Tem 2 mortes que a gente tem que separar aí. Existe a morte física, que é quando a pessoa se vai e aí psicologicamente todo mundo fica muito abalado. E existe a morte financeira, que é quando essa pessoa simplesmente ela deixa de ser um contribuinte para as finanças da casa e passa a ser um dependente financeiro. Então, ela deixa de ser uma pessoa que tem saldo positivo em relação ao fluxo de caixa da casa e passa a ter saldo negativo, ela toma dinheiro. Então, é uma situação muito drástica, porque ela não só para de contribuir, e no caso da Gi, que eu sei que ela tem uma filha, né, Gi? Sim. Então, tem 2 pessoas sustentando uma filha. Essa pessoa para de trabalhar, então ela deixou de contribuir e ela passa a ser despesa dentro de casa. Sim. Já é um problema. Agora, a morte financeira, geralmente, quando é por uma questão de doença grave ou de uma invalidez permanente, ela acarreta uma morte dupla. Outra pessoa para ajudar, outra pessoa para cuidar. Esse cenário é o cenário mais catastrófico do ponto de vista financeiro que uma casa pode ter. Você tem 3 pessoas, pai, mãe e dependente financeiro. Uma pessoa que é gerador de renda para de gerar, vira despesa. A segunda, que é gerador de renda, que poderia tentar minimizar esse impacto, ela tem que sair por conta do apoio que precisa ser dado à primeira. Sim. Essa terceira está completamente comprometida. Então, tudo que você falou, olha, eu tenho um plano para minha filha que ela vai estudar em tal lugar, ou que ela vai fazer tal plano de vida, tal viagem, tal intercâmbio, aquilo naquele momento, tá? Às vezes a gente fala assim, eu tive que adiar o sonho. Às vezes não, às vezes está interrompido por prazo indeterminado, suspenso, você não vai conseguir fazer aquilo mais. Então, é uma situação difícil, uma situação pesada. Tem como a gente fazer algo para melhorar, para minimizar os impactos? Sim. Eu posso fazer um seguro, no caso do seu marido, que era o Thiago, ele teve um tumor cerebral benigno. Nem todas as companhias cobrem o tumor cerebral benigno no pacote de doenças graves. Esse é um dos
diferenciais que o nosso seguro hoje na Asus cobre. Tumor cerebral benigno não é considerado câncer, ele não é neoplasia, mas ele está coberto no produto de doenças graves da Asus. Então, você teria recebido um apoio financeiro para conseguir parar de trabalhar com maior tranquilidade e se dedicar àquela demanda que só você poderia fazer, Sim. que é estar do lado da pessoa que mais precisava naquele momento. Quer dizer, uma coisa é a pessoa fazer um seguro. Porque, por exemplo, se perguntassem antes de tudo isso que aconteceu, né? Se chegassem para o Thiago e falassem, você tem um seguro? Ele tinha. Tinha. Ele tinha um seguro que era uma pólice empresarial, certo? Sim. Só que essa pólice empresarial não cobria doença grave. Isso. Então, primeira coisa, né? Porque a gente vê muitas pessoas falarem isso. Não, mas eu tenho o seguro da empresa. O seguro da empresa, primeiro, né? O Matheus vai falar sobre isso muito melhor. Mas o que eu tenho conhecimento sobre isso? Primeiro que o seguro da empresa é da empresa. Não, mas ele cobre a minha vida. Sim, mas você saiu da empresa, você não tem mais aquela cobertura. Segundo, que é uma pólice para todo mundo. De repente, se você... E ela é bem restrita, né, Matheus? Em capital segurado, principalmente, ela é muito baixinha. Quer dizer, se você... acontece alguma coisa que não está dentro daquelas coberturas, você está achando que tem um seguro e não tem. O que é ainda até pior, né? Porque quem não tem, sabe que não tem. E, de repente, até... Bom, eu não tenho, vou fazer. Mas quem tem esse tipo de apólice que acha, imagina na sua cabeça que está tudo coberto e não está. Pois é, a apólice de seguro coletivo, ela é uma faca de dois gumes, né? Porque ela dá uma proteção, que é ótimo, porque muitas das vezes não sou eu que estou desembolsando, é a empresa que está me dando como benefício, legal. Então, eu vou ter algo que vai me ajudar no momento em que eu estou passando por uma situação difícil. Ponto. Porém, ela dá uma falsa sensação de segurança, de que aquele problema está resolvido. E ele não está. A maioria das apólices coletivas tem capital segurado abaixo de, 20, 30 mil reais. Se é uma pessoa que tem um salário, dá um exemplo aqui muito por alto, 2 mil reais. E ela recebe, dentro da apólice de seguro, 30. Aquilo é dinheiro para 15 meses do padrão que ela colocava para dentro de casa. E depois? A partir do 31º mês, quem que vai assumir? Uhum. Então, assim, se é uma pessoa que tem 8 mil, 10 mil de renda, são 3 meses da renda. E aí, o que ela faz com esse dinheiro? Ela não faz nada. Uhum. Então, a apólice de seguro da empresa, primeiro ponto, você foi perfeita na colocação. É da empresa. Se eu sair amanhã, eu não tenho esse seguro mais. Uhum. E 2, ela não é dimensionada para a minha necessidade. Então, assim, ela não tem, muitas das vezes, uma cobertura de doença grave, que é uma cobertura importantíssima, uma das coberturas que mais se indeniza hoje no Brasil. Quantas pessoas vão ter um diagnóstico de câncer? Se não me engano, 1 a cada 4 no Brasil vão ter um diagnóstico de câncer. Então, quantas pessoas infartam, quantas pessoas sofrem um AVC, quantas pessoas sofrem de diversas das doenças que estão cobertas dentro de um pacote de doenças graves. E você olha para uma apólice de seguro coletiva, empresarial, além do capital ser baixo no caso de morte, ela não vai te dar esse amparo numa situação em que você sofre a morte financeira. Que é parar de gerar renda e ainda dar despesa para dentro de casa. Agora, por exemplo, vamos supor aqui, vamos fazer alguns exercícios aqui que eu quero colocar para a gente entender um pouco essa questão do seguro em si, né? E é importante a gente frisar o motivo que a gente trouxe esse assunto para essa aula. Porque se a gente está falando de projeto de vida, a gente tem que tirar do caminho todos os obstáculos que podem impedir que o teu projeto aconteça. No teu caso, né, Gi, vários projetos vocês tiveram que adiar, alguns vocês tiveram que esquecer, deixa para lá, não vai dar, não vai acontecer, porque justamente não tiveram esse respaldo, né? Achando, de repente, até que tinha, né? E tem uma... Hoje, eu entendo, porque passei, e eu espero que as pessoas aprendam sem vivenciar a dor, a gente aprenda pelo amor, né? Então, hoje... Eu estou aqui trazendo muito mais o conteúdo e a informação para que as pessoas possam aprender isso sem ter que passar por isso, que foi o que aconteceu comigo. Quando você tem uma morte, você tem que fazer todo o acionamento do seguro. Ele é o primeiro dinheiro que você espera receber para você conseguir fazer o inventário, o inventário demora 6 meses para sair. Então, por mais que você tenha um monte de imóvel,
tudo fica bloqueado. A conta daquela pessoa também está bloqueada. Então, você fica com o teu dinheiro restrito e você conta muito com o seguro. Então, se você faz um seguro que não é dimensionado para a tua realidade, que não te cobre das coisas que você precisa, você está descoberto. Aí você está coberto, achando que está coberto e não está coberto. E aí, quando você tem que vivenciar essa realidade, você se depara com e agora? O que eu faço? Vou ter que pedir dinheiro emprestado para a família, porque aí depois eu resolvo isso. Quando eu conseguir terminar o inventário não se parcela, você precisa ter um advogado. É só custo sobre custo. Então, assim, se você não tem um bom seguro dimensionado, você realmente corre o risco de perder os seus bens deixados pela outra pessoa. Então, é muito importante ter essa consciência. A gente não fala sobre isso, a gente não quer debater sobre o assunto, porque a gente acha que vou ignorar a morte e ela não chega, né? Vou fingir que ela não existe, ela não vem. E não é assim que funciona, né? Então, você precisa ter essa consciência para fazer um bom seguro. Hoje, eu tenho o seguro dimensionado, entendendo o que eu preciso quitar, o que a minha filha precisaria para resolver aquele momento. Ela tem a apólice. Uma coisa que a Asus tem que me chamou a atenção foi o Angel, né? O guardião deles, que é uma pessoa que está fora do processo emocional, que vai, se precisar, dar suporte para a Juliana e ser acionado para... Não, era isso que eu ia te perguntar. Como é que você resolve todas essas questões de dinheiro? Com que cabeça que você vai pensar nisso? Você não tem cabeça. Você, para ser enrolado neste momento, Esse que é o ponto. Às vezes a gente não presta atenção no custo do funeral, no custo do inventário. Exato. E você, emocionalmente fragilizado, você não faz pesquisa de preço. Imagina. A pessoa se aproveita de uma situação, às vezes, para te cobrar o valor que ela quiser. Ninguém vai lá e... eu vou olhar o caixão aqui... Não, mas deixa eu olhar naquelas outras 2, 3... Não existe isso. Deixa eu negociar. Não existe isso. Claro, e você está ali emocionalmente fragilizado, sem cabeça, sem a menor condição. Uma pessoa do outro lado fazendo um jogo psicológico do tipo... Você não acha que fulano merecia um caixão desse? Eu passei por isso. Exatamente. E aí você tem um desembolso muito alavancado, muito maior do que às vezes estava previsto para aquele momento, tanto para inventário quanto para funeral. E às vezes ter um bom seguro, ter um bom amparo financeiro e ter principalmente o que você falou, né? Ter uma pessoa, às vezes, fora do processo, que pode estar ali um pouco mais racional para conduzir toda aquela burocracia. E aconteceu uma coisa bizarra comigo, assim, eu não sei não sei se isso é uma prática do mercado ou não, mas eu recebi, assim, umas 4, 5 ligações antes de eu acionar o seguro. Eu recebi umas 4, 5 ligações de gente me cobrando um valor para ajudar a liberação do seguro. Que eu falei, gente, que loucura, né? Como é que essas pessoas sabem disso? Nem eu tinha ainda me dado conta, separado o documento, não tinha ainda me organizado. E eu não estou falando de 1 mês, 2 meses, porque eu não sou uma pessoa parada tão lerda. Não, você foi super rápida. Não, eu fui assim, na semana seguinte eu já estava acionando tudo. Porque eu precisava fazer o atestado de óbito, fazer o atestado de nascimento atualizado do Tiago, onde conta ali a morte dele. Então, é uma questão de processo burocrático, de esperar esse tempo de 1 semana. Eu recebi umas 4, 5 ligações de gente que facilitaria a liberação do seguro do Tiago, assim. Então, olha, paga R$ 2.500 que eu vou antecipar a liberação do seguro. Eu não fiz isso, mas outras pessoas desesperadas ou que tá fragilizada com a situação, sem cabeça, tá sem cabeça. É normal isso? Não, isso é oportunismo. Isso é oportunismo, porque você não precisa de ninguém para abrir um sinistro dentro de uma seguradora. Você pode você mesmo, ou até mesmo um terceiro exemplo. Seu marido faleceu. O irmão dele, seu irmão, o cunhado dele, seu pai, filho, alguém que queira abrir o sinistro pode abrir. Não tem problema nenhum. Vai ser entregue a relação de documentos, a pessoa entregou
Tá pronto o processo. E assim, os documentos são documentos relativamente simples, não é... vai buscar tal coisa num lugar absurdo fora. Não, é documentação do próprio falecido, certidão de óbito, se a pessoa morre num acidente, pede o boletim de ocorrência para entender toda a circunstância. É coisa que você sozinho consegue recolher documentação e fazer. Mas que, de repente, a pessoa está ali emocionalmente muito abalada, ela acaba cedendo. Não, eu não vou ter cabeça, ou vai que isso demora. É aquela falsa sensação de que seguro é uma coisa complicada, né? É aquela coisa assim, seguro é complicado, eu não vou saber olhar para isso. Cara, relação de documentos é uma coisa muito tranquila. Praticamente todos os documentos segurados têm em mãos, assim, para fazer. É um ou outro documento de alguma particularidade que pode ser colocado. Então... Agora, se as pessoas falassem disso antes, de uma maneira racional, com a cabeça fria, antes que aconteça... se as pessoas sabem qual é o passo a passo, esse tipo de oportunismo não ia ter lugar. Não ia ter lugar. Não ia ter como, Exato. né? Meu sonho é que o seguro fosse um papo de uma mesa de jantar, de uma família, assim, sabe? Que as pessoas falassem com a mesma naturalidade que elas falam do seguro do carro, sabe? Porque no fim do dia, o seguro do carro... A gente não faz seguro de carro por causa de uma raladinha. A raladinha você nem aciona, tem franquia. Claro. Então você tem ali um seguro do carro para uma batida... Perdeu o meu bem, ou um roubo, perdeu o meu bem. Os carros todos têm chave codificada hoje, então é difícil roubar seu carro parado na rua. Então é assalto a mão armada ou batida. Nos dois casos, você está no carro. Nos dois casos, você está ou na mira de uma arma ou num acidente que vai destruir o carro. E as pessoas não falam sobre a possibilidade de amassar quem está dentro do carro, só de amassar o carro. Que Exatamente. Coisa, né? Como é a cabeça da gente, né? É muito, muito interessante isso. Agora... Um exercício que eu queria fazer é o seguinte, vamos supor que se o Thiago tivesse um seguro para doenças graves e tivesse também uma outra cobertura que fosse cobertura para morte, porque essas coberturas podem ser adquiridas separadamente, certo? Isso. Digamos que ele teve o diagnóstico de uma doença grave e ele tem direito a receber aquele valor. Como que funciona... Para ele receber o de doenças graves, um anularia, o outro só recebe um, depois veio a falecer, receberia o outro também. Como é que é isso? As coberturas não se anulam. No caso do Thiago, em específico, ele ficou 8 meses desde o diagnóstico até o falecimento, né? Isso. Então, ele receberia a cobertura de doenças graves se tivesse contratado, uma cobertura que tem a cláusula que está lá escrito, cobre tumor cerebral benigno. Então, recebeu. E lá, 8 meses depois... Mesmo que a causa da morte seja o mesmo tumor, ele receberia também a cobertura de morte. Receberia as duas. Receberia as duas, é acumulativo. Uma, ele é o beneficiário, na outra, o beneficiário são as pessoas que ficaram, né? Que ele pode designar ou deixar para herdeiros legais. Tem uma particularidade só nesse ponto, que algumas coberturas do mercado, e aí várias companhias trabalham dessa forma, exigem 30 dias de sobrevivência. Ou seja, recebi o diagnóstico, se morreu antes de 30 dias... não tenho doenças graves, só recebe morte. Isso é o normal da maioria das seguradoras. A prática mais comum do mercado recebi o diagnóstico, pelo menos 30 dias de sobrevivência para receber o produto de doenças graves. Na ASUS, a gente abriu mão dessa cláusula, então a pessoa recebeu o diagnóstico, morreu uma semana depois, em decorrência daquele diagnóstico, ela vai receber tanto doenças graves quanto o produto de morte. Ela vai receber os dois, um não anula o outro, não tem nada a ver. Mesmo que dentro do período de 30 dias a gente não faz uso de cláusula para excluir uma da outra. Legal. Agora vamos supor assim, uma outra coisa também que eu queria te perguntar. O Thiago tinha um seguro pela empresa, que era aquilo que a gente falou, a pólice era da empresa, não era dele, tinha lá uma cobertura muito pequena, né? Se ele resolvesse fazer um outro seguro, ele poderia ter 2 seguros, sendo ele uma pessoa só? Pode. Pode. Diferentemente do seguro de bens, a gente pode ter mais de uma pólice para proteger o mesmo risco. Então, o seguro de pessoas permite isso, está no Código Civil. Então, exemplo, existe uma tabela FIP que predetermina que o meu carro vale, sei lá, 50 mil reais. Certo. Quando eu faço um seguro de 100 mil reais, isso é um convite muito grande para fraude. Sim. Porque eu vou jogar meu carro de um barranco, vou jogar de uma montanha e vou pegar meus 100 mil. Vou ganhar dinheiro. Lucro, né? Por isso é que tem um teto. Conforme o valor do carro e acabou. Isso, ele tem um valor de referência. Claro. E aí, quando eu tenho o meu carro roubado ou bato o meu carro,
Eu entrego o documento, aquele documento de transferência, para a seguradora para que ela me faça o pagamento, para que não assuma o risco de eu abrir o mesmo processo de benefício em 2, 3, 4 seguradoras. Então, eu transfiro o carro para a seguradora. No seguro de vida, eu posso ter quantas apólices eu quiser. Só de curiosidade, tá? Eu atualmente tenho 9 apólices de seguro. Por quê? Porque à medida que a vida vai mudando, Exato. eu vou complementando o capital segurado. Você não aumenta o anterior. Ah, tá. Você contrata um novo. Entendi. Então você faz, vamos supor, um menor, mas que é um complemento do anterior. Exato. Isso não tem um limite. Não tem limite. O limite é a regra da seguradora. Então, por exemplo, tem seguradora que fala, você tem uma renda X, eu dou um múltiplo desse X de capital. Tá. Mais do que isso eu não aceito. Então, é uma política de risco da seguradora, mas não existe um limitador legal de capital segurado no seguro de pessoas. Então, no meu caso, eu tinha seguro de invalidez e de doenças graves, porque eu era autônomo, porque eu não tinha dependentes financeiros. E se eu morresse, ok, talvez ninguém fosse passar dificuldade financeira. O impacto psicológico ninguém discute, mas o impacto financeiro, minha esposa trabalha, tem a renda dela, o apartamento está quitado, segue a vida. Aí ela descobriu que estava grávida. Quando ela descobriu que estava grávida, eu falei, opa, meu seguro de morte, que é baixinho, que é só para quitar dívida de financiamento, essas coisas do apartamento, agora já não é mais suficiente, porque se eu morrer, ela tem que sustentar uma filha sozinha e a renda dela já não é suficiente para manter o mesmo padrão que nós dois juntos trabalhando temos. Aí eu fui e aumentei o meu capital de morte. Aí minha filha começou a fazer natação, começou a gastar um pouco mais do que a gente previu, aí vai escolinha e tudo. Falei, caramba, parece que o padrão de filho é um pouco Isso mais aí alto. É caro, hein? É um pouco mais alto do que eu tinha gastando. visto. E aí o que eu fiz? Olhei, refiz as contas, falei, quanto custa ter um filho até 25 anos de idade? E aí falei, se alguma coisa acontecer comigo, com 25 ela anda com as próprias pernas, tem um prazo para ela se manter e fazer um curso superior. Fiz essas contas, achei um valor que eu precisava deixar para ela mensal e complementei meu seguro de morte. Então, você pode ir acumulando apólices. Certo. Pode ser na mesma empresa, pode ser em diferentes seguradoras, pode ser via uma apólice da empresa e uma apólice sua individual. Não tem restrição para esse risco. E na hora de receber, nenhum anula o outro e tá Não, tudo certo. Nenhum anula o outro. Agora, e o contrário? Uma Diga, coisa Gi. interessante que é o inverso disso que aconteceu foi quando eu fiz a primeira apólice da ASUS, a Ju, minha filha, ainda estava estudando. Então, eu tinha uma projeção também de faculdade. E agora, recentemente, como ela entrou numa faculdade federal, eu reduzi era isso que eu ia perguntar. apólice. O contrário, se você podia diminuir se alguma coisa acontecesse. Foi o que aconteceu. Boa. Então, para aumentar, não pode. Sim. Por quê? Porque a seguradora... Por isso você tem que fazer outra. Isso. A seguradora, por exemplo, quando você entra no seguro, ela faz uma análise de saúde. Certo. Então, ela olha, você está saudável, você tem uma idade XYZ, bacana, esse é o seu preço do seu risco. Tá. Beleza. E aí a gente não vai questionar ele de novo. Imagina que eu fiquei, sei lá, hipertenso, ou eu fiquei diabético no meio desse caminho. Teu risco é maior. Meu risco é maior, então eu não posso aumentar a minha apólice que está contratada com uma outra saúde lá atrás. Eu faço uma nova, essa nova sofre uma nova precificação por conta do meu novo estado de saúde, por conta da minha nova idade, e aquela anterior permanece intacta. Agora, se eu quiser reduzir, eu reduzo a hora que eu quiser. Se o topou, por exemplo, 1 milhão de risco do Matheus, se eu falo, quero 800, ok. Se eu falo, quero 1,5 milhão, ela fala, por que você quer 1,5 milhão? E aí ela... O que está acontecendo? Porque agora eu tenho um filho. Ótimo, então vamos fazer uma nova análise de saúde. Se você tiver com a mesma condição de saúde, eu topo. E aí você pode ter um novo seguro. Na ASUS, por exemplo, hoje a gente tem um capital máximo de 2 milhões por CPF. Se a pessoa chegar lá e falar, eu quero 3 milhões, não vamos fazer concentração máxima de 2 milhões por CPF. É política comercial e de risco de cada um. Tem seguradora que faz 50, 100 milhões, né, no mesmo CPF. Ok. Política dela, quanto de risco ela está disposta a se expor em cada pessoa. Então, assim, não tem limite para cima. Enquanto você conseguir entender que tem segurador disponível para contratar, pode contratar. E a hora que você quiser reduzir, livremente pode reduzir também. Isso é interessante quando a gente fala de projeto de vida, porque você vê, a vida é dinâmica, né? A vida muda. Tanto para um risco maior, como você falou,
como para uma diminuição de despesa, que foi o que você falou, né? Eu incluí na conta, quer dizer, isso também é uma coisa que eu queria te perguntar. Vamos supor, a pessoa chega lá e fala assim, se a cobertura é 2 milhões, é lógico que eu vou querer uma cobertura de 2 milhões. Tudo bem, isso é uma coisa. Porém, você tem que ver se aquela mensalidade que você vai pagar para ter os 2 milhões cabe no seu orçamento. Então, você tem aí 2 parâmetros. O máximo que pode cobrir e o máximo que você pode pagar ou quanto você está disposto a pagar. Isso é uma coisa. Agora, qual é a conta que eu faço para saber qual é a melhor cobertura para mim? Tá. O ideal é que você consiga, de forma muito subjetiva, tá, gente? Mensurar o impacto de cada um dos eventos. Exemplo, eu tenho uma doença grave. Aí eu falo, ok, se eu ficar com uma doença grave, eu vou ficar 24 meses fazendo um tratamento. Se 24 meses sem trabalhar é um problema para mim, eu vou ali e olho 24 meses. Então, qual que é a média de afastamento por uma doença grave? É X meses. Eu tenho uma invalidez por acidente, que é permanente, que eu não volto a trabalhar nunca mais. Ótimo. Expectativa de vida, tanto, preciso de X mil por mês. Multiplico um pelo outro, achei um capital segurado que vai me atender. Então, é muito particular. Cada pessoa, por exemplo, quem tem um filho, olha para o seguro de morte e fala, eu vou deixar até os 18 anos, faculdade ele que se vire. É opinião pessoal. Sim. Eu acho que minha filha... E essa é a conta que ele vai fazer. Eu acho que minha filha depende de mim até os 25, para ela ter pelo menos capacidade de se manter num curso superior sem depender de estar trabalhando. Tá. Vai fazer estágio, por exemplo. E ok. Uma coisa que eu fiz, Matheus e Paty, é que você falou que era o seu sonho, né? Mas foi uma conversa muito legal e tranquila com a Ju. Eu mostrei para ela o que estava essa conta. Que legal. Eu falei, filha, olha, hoje eu tenho um seguro de vida e se acontecer alguma coisa comigo, para que você vai usar esse dinheiro? Como você vai usar esse dinheiro? O porquê que eu fiz essa conta e por que existe esse valor assegurado? Então, eu tenho ainda 30 anos de pagar a casa que tá financiada, tirei a faculdade, porque tá pago pelo governo, você tem que pagar o meu funeral, vai ter que pagar o inventário, vai ter que contratar um advogado, a conta é essa. Então, você não ficou milionária. Assim, você não, assim, mamãe me deixou milionária. Não, você vai pagar um monte de coisa. Aí ela virou e falou assim, quantos anos ainda tem da casa? Eu falei, tenho 28 anos ainda para pagar da casa. Ela falou assim, ótimo, então que você pague todas as prestações. Você tem que cumprir todas essas prestações. Não inventa moda. Então foi uma conversa que foi tranquila, não foi uma... Ótimo. Ai, mãe, credo, eu não quero ouvir, para com isso, não, ninguém vai morrer. Né? Assim, foi uma coisa que a gente conversou e ainda fez brincadeira. Mas isso você não acha que é porque você passou por essa situação? Não, com certeza, sem dúvida absoluta. Por isso que eu vim aqui falar com vocês, para que cheguem nesse ponto. Não cheguem nesse ponto, não precisam sofrer, porque não foi legal, né? O anterior. Não quer dizer que o que eu estou fazendo agora não terão outros problemas, mas eu estou minimizando os problemas de uma maneira muito mais consciente. Os hoje, psicológicos, né? Você não pode fazer nada a respeito. Exato. Mas os financeiros não. Mas os financeiros eu estou tentando e o financeiro, trabalhar. gente, ele impacta no psicológico diretamente. Não tem como você tirar uma coisa da outra, né? Tudo que pode vir a ser um problema na sua vida, se você acrescenta o financeiro, é pior. Porque o financeiro, ele te dá uma determinada segurança, ele te dá um pouco mais de tranquilidade. Porque tem gente que fala assim, não, ficar doente é ruim para todo mundo. Claro que é ruim para todo mundo, mas o que você prefere? Ter um bom hospital, onde você é atendido com conforto, onde você sabe que tem lá o equipamento que você necessita para ser tratado, ou você ir para um hospital público que você não sabe o que vai acontecer. Às vezes entra numa fila interminável. Exatamente. Não sabe nem para quando vai conseguir uma consulta. E aí? Aí você fica 3 meses para conseguir uma consulta, a coisa degringolou. E aí? Vai fazer o quê? Então, quer dizer, com dinheiro é mais fácil, né? Perdi alguém da minha família.
Mas nós não vamos ter que diminuir o padrão de vida, nós não vamos ter que dilapidar o patrimônio que a pessoa trabalhou a vida inteira para deixar. Às vezes no inventário a pessoa já perde, né? Porque não conseguiu pagar. E sobre aquilo que você perguntou de reduzir o seguro, eu trabalho muito numa linha que a pessoa ela tem que ter o seguro de vida paralelo à acumulação. Então, exemplo, eu hoje tenho 34 anos. Aí eu olho quantos anos eu tenho ainda de renda, de depender da minha força de trabalho. Sei lá, meu plano é 70, 65 anos. Acho que, né, pelo menos eu com 34, olhando para frente, certamente temos mais uma ou duas reformas da Previdência a ver para esticar a idade, mas beleza. E aí, fiz um plano que era aposentar aos 65. À medida que eu guardo dinheiro, que eu faço a minha própria aposentadoria, eu dependo menos de seguro. Porque se eu parar de trabalhar hoje, eu tenho um determinado período, com uma necessidade, com minha filha numa idade, que eu tenho que deixar um valor. Daqui a 10 anos, minha filha já tem 10 anos a menos de necessidade de capital. Exato. Eu já tenho mais dinheiro guardado, patrimônio formado. Se eu parar de trabalhar daqui a 10 anos, é um impacto menor do que hoje, porque eu tenho menos anos sem trabalhar para viver, mais patrimônio constituído e menos anos da minha filha depender de mim. Então, o seguro e a acumulação são necessidades cruzadas. Certo. Enquanto você vai guardando dinheiro, vai fazendo o seu planejamento de aposentadoria, o seguro vai caindo. Então, às vezes as pessoas perguntam assim, você trabalha com seguro? Eu nem falo que eu trabalho com seguro, eu falo que eu trabalho com aposentadoria. Aí ela fala, mas como assim com aposentadoria? É previdência privada? Não sei o quê. Não, é com aposentadoria. Exato. O que é aposentadoria? É você viver sem depender da sua força de trabalho para gerar renda. A gente só tem a aposentadoria como algo deslumbrando, assim, nossa, uma imagem na praia com um drink velhinho do lado, velhinho, e curtindo a vida viajando. Não. Você pode se aposentar amanhã. Sua renda foi embora. E aí? Não foi uma aposentadoria planejada, mas não deixou de ser uma aposentadoria. Sim. Então, seguro, ele está sempre paralelo à acumulação. À medida que você está acumulando mais patrimônio, você está cumprindo com seus planos e projetos de vida, sua necessidade de seguro vai decrescendo. Então, as pessoas às vezes têm uma dor, né? Vou pagar seguro pro resto da vida. Não precisa. Não é isso. Não, seguro não é sobre isso. Como se tivesse alguma coisa que a gente também não vai pagar pro resto da vida, né? O que a gente não vai pagar pro resto da vida? Conta de luz, conta de água é inevitável, né? Então, mas porque o seguro ele vai ficando mais caro à medida que você fica mais velho. Sim. Então, o ideal é que você fica livre dele. Você vai equilibrando, né? Você vai equilibrando. E você fica livre dele em algum momento. Isso é importante. Mas eu preciso custear meu inventário. Tudo bem, se você tem um bom planejamento, essa transmissão em vida é muito mais barato. E vai fazendo usufruto, vai usando em vida e vai transmitindo patrimônio. E depois, tudo bem, já não tem mais necessidade de seguro, não tem inventário para ser feito. Exatamente. Então, se você tem um bom planejamento, e eu acho que esse é um papel que a Paty faz melhor do que eu, né? Eu tô aqui... Não, super faz parte do planejamento, porque não adianta você às vezes tem um plano de vida maravilhoso, que se a pessoa apresenta, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou fazer isso, vai acontecer aquilo, você vê que aquele plano, ele é maravilhoso no papel, se tudo correr bem. E se você faz uma única pergunta, se você fala assim, tá, mas e se acontecer um acidente no meio do caminho? Não pode acontecer. Exatamente. Mas e aí? Não pode. É como se você fosse dono dessa tomada de decisão. Né? E é isso que faz o teu projeto ir por água abaixo. Então, muitas vezes, também acontece daquele planejamento dar certo e na sucessão, que o brasileiro não tem essa cultura da sucessão do patrimônio, quer dizer, eu construí um patrimônio. Nunca falei para ninguém, o que eu vou deixar para quem, nunca falei nada para ninguém, muito bem. Aí, vou-me embora desta terra. E aí, quem fica, que nem diz o outro, vira purpurina, porque ou se perde, ou o Estado toma, ou a pessoa não teve a instrução que você deu para Ju, do tipo, Ju, não é que você vai receber esse dinheiro, vai ficar milionária e vai para Beverly Hills gastar dinheiro. Curtir. Não, você tem que fazer isso, você tem que pagar aquilo. Quer dizer, é uma coisa que você está falando, eu estou fazendo isso com um propósito. Então, aquilo que você planejou para ela, porque a gente também tem que entender o seguinte, a nossa vida, como eu falei, ela é dinâmica e a nossa cabeça muda. Às vezes, você pode achar assim, não, minha filha tem 15 anos, mas ela tem cabeça. Né? O que a gente tem que entender?
Uma coisa é a sua filha com 15 anos ter cabeça hoje porque você está controlando ali ela. Olha, é isso aqui você pode, isso aqui você não pode. Outra coisa é você deixar um patrimônio enorme para uma pessoa que não tem um cérebro adulto. Ela não sabe lidar com aquilo. Exatamente. Eu conheço pessoas que já passaram por isso. Né? Então, ela não sabe lidar com aquilo. E você não está lá para dizer o que é para ser feito. Não, né? E tem uma outra questão. Hoje, a Ju está com 18 anos, mas qual era o limite do dinheiro que ela tinha acesso? Era a mesada dela ali, de colégio, de lanche, de baladinha, de vou sair hoje e tal, né? Mãe, tenho 50... E se acabou, minha mãe me dá 50 mais. 50 reais, exato. Mas assim... Vamos supor que o limite financeiro dela e muito dinheiro para ela era 500 reais. Nossa, né? Nossa. Tô rica com 500 reais. Tanto que se você fizer uma pergunta para um filho quanto que você gostaria de ganhar? 5 mil reais eu vou morar sozinho. Né? Assim, era o limite. Aí, de repente, ela recebe... 500 mil reais na mão dela, com um seguro, com uma previdência, se ela não souber o que ela precisa fazer com aquele dinheiro, né, não foi feito um planejamento, uma organização, quem me diz que ela vai trabalhar com as melhores opções de que eu planejei com uma cabeça de 46 anos? Entende? E não dá nem para exigir. Se eu não fui lá e expliquei, falei, Ju, se eu morrer é isso aqui que você tem que fazer, ou se acontecer com uma doença é isso aqui que você tem que fazer, eu não posso culpá-la de não fazer, se eu não expliquei e não eduquei. Então, eu acho que é um papel de pai e mãe, essa educação, desse trabalho educacional. A gente... incluir a família como um todo no seu planejamento, né? Exato. E falando não está só na minha cabeça, você expôs, exatamente. Só um tópico interessante sobre isso. Às vezes tem gente que está com uma condição financeira mais apertada. E a pessoa fala assim, eu preciso de 1 milhão. Mas eu não posso pagar por 1 milhão. Tenho 3 filhos, preciso de 1 milhão de reais, 300 mil para cada um. Às vezes, se você olhar por quanto tempo isso vai se diluir, não dá quase nada, dependendo da idade dos filhos. Ele fala assim, não consigo pagar por 1 milhão, então vou ter que contratar 500 mil. Eu tenho um cliente que ele me comentou como foi a conversa na casa dele. Ele sentou e falou, olha, eu preciso de 1 milhão, mas eu não tenho como pagar por 1 milhão. Então, o que nós vamos fazer um combinado? Se alguma coisa acontecer comigo, vocês já sabem, não tem esse padrão aqui, não tem esse plano de saúde aqui, não tem isso daqui. Vocês vão reduzir tudo pela metade, eu vou contratar 500 mil. Então, a escola que vocês estudam custa X. X sobre 2. O plano de saúde que vocês têm não tem coparticipação, apartamento, nível alto. Nível médio. Então, as devidas adequações. Estamos todos de acordo? Conversou com o cônjuge, conversou com os filhos, todo mundo entendeu? Legal. Então, não é só dar a orientação, mas é também setar a expectativa, que é, olha, perfeito. Estou fazendo um seguro... mas ele não é o seguro que nós deveríamos ter para manter o padrão que a gente tem hoje. Eu não estou conseguindo pagar pelo que a gente tem hoje. Eu fiz um pela metade. Então, é isso aqui, tá, gente? Legal? Legal. Todo mundo concordou? Tá claro. Legal. Então, ele teve essa conversa e eu achei o máximo. Achei o máximo. Porque quando a pessoa faz isso, ela está dando a orientação do uso do dinheiro, ela está dando a orientação das pessoas sobre a importância do seguro de vida, ela está criando uma cultura de falar sobre seguro de vida dentro de casa. E isso é muito importante. E está trazendo segurança, né? Porque quando... a própria palavra seguro propõe isso. Essa é a proposta do seguro, é te trazer segurança. E você, ocorrendo alguma dessas questões, doença na família, morte, você já tem uma insegurança pela própria situação. Mas se você tem um outro respaldo do tipo, não, aconteceu isso, como é que vai ser a nossa vida daqui para frente? Quer dizer, você tem tanta coisa para se preocupar que o dinheiro não deveria ser uma delas, né? E a mais pesada, né? Como a gente fala, dinheiro potencializa tudo, né? Se uma pessoa é boa e ela tem muito dinheiro, ela fica muito boa, ela é caridosa e tal. Se uma pessoa é má, com muito dinheiro, ela vai fazer maldade com mais gente ainda. Então, assim, quando falta o dinheiro, ele me potencializa as preocupações, o desespero.
A pessoa já está mal, psicologicamente desesperada, sem saber como que ela vai pagar as contas ainda, zero saída, assim. Depressão é lucro. Então, a probabilidade, a chance de você fazer escolhas ruins muito alta. Fica muito mais alta. Porque você começa a agir no desespero, né? Se o cara que é um golpista vai lá e oferece, olha, você me paga R$2.500, eu te ajudo a liberar o seu seguro mais rápido. Ajuda tudo que você quer, né? Exato. A palavra ajuda é uma palavra muito boa nessa hora. Muito forte, né? E aí eu estou sem dinheiro, sem possibilidades, estou com tudo bloqueado, você paga. Nem sei se isso é viável acontecer. Se ele realmente ajudaria. Não faço ideia. Não, Mas você abraça essa causa porque você está dentro de um desespero. Se as coisas são claras, você tem um seguro que te dá respaldo e a tua família sabe qual é o seguro, as cláusulas, a situação, muito provavelmente ela não entraria nessa roubada, né? E a gente estava falando aí, né, de pessoas mais novas e etc. Eu queria te fazer uma pergunta, Matheus, que é o seguinte: o jovem, a morte para o jovem não existe, né? Na cabeça dele não existe, ele é imortal, ele pode tudo, etc e tal. E realmente é uma questão fisiológica. O jovem ele pensa assim, né? Ele se acha invencível, né? Ele não vê... Por isso é que faz muita burrada, porque não vê perigo. É inconsequente, né? É inconsequente, faz parte. Por isso até que precisa de toda essa questão do amparo, da educação, etc e tal. Mas o jovem hoje, a gente vê até por estatística, que ele é muito mais suscetível a acidentes, né? E aí, vamos supor, uma pessoa de 20 anos... Hoje, até o IBGE calcula que o brasileiro está vivendo até os 76. Então, uma pessoa de 20 anos, que ela tem um acidente que a invalida, ela, teoricamente, segundo as estatísticas, viveria 56 anos inválido, dependendo de quem. Se os pais, naturalmente, vão embora primeiro, como é que essa pessoa vai fazer? Então, um seguro de invalidez por acidente... ele também pode, vamos supor, eu faço esse seguro, né? Que aí também é uma questão cultural de fazer essa pessoa. Mas para que esse seguro? Porque o seguro é para ela mesma. Isso. O seguro é para a própria pessoa. Então, quanto mais nova ela é, esse seguro vai ter que cobrir um período de tempo mais longo. À medida que, vamos supor que ele faça com 20 anos... Ele chegou em 30 anos, então, teoricamente, ele já não viveria mais 56, ele viveria mais 46. Ele também vai diminuindo essa apólice? São duas coisas. Vamos imaginar uma pessoa que fez as contas que ela precisa de 2 milhões. Certo. Tá? E aí 2 milhões ele reduziu, obviamente, da forma como você colocou, de 56 para 46 anos. Ótimo. Então, o fator tempo já implica na redução. Então, agora ele não precisa mais de 2 milhões, ele precisa, sei lá, estou chutando um número qualquer aqui, 1 milhão e 600, por conta da redução de tempo. Só que durante esse período, ele acumulou 200 mil reais. Ótimo, então ele pode ter 1.400, porque se ele parar de trabalhar, ele tem o seguro e que ele já fez de reserva. Então, quanto mais cedo a pessoa começa a guardar dinheiro, mais rápido ela fica livre de seguro. Isso é importante. E uma coisa legal quando a gente fala de jovem, não são todas as companhias que trabalham com seguros livres, ou seja, contratação de cobertura livre. Ah, eu quero só doença grave ou só invalidez. Não, tem muitas que trabalham com pacote. Tem que ter o morte para ter as outras. E aí você pega um jovem e ele fala, não quero contratar um seguro que tem morte, porque se eu morrer... Vou deixar para quem? Não tem independente financeiro, vou... Certo. Seguro não é loteria, eu não quero deixar ninguém rico. Tem ninguém que depende financeiramente de mim. E isso pode ser impeditivo. Às vezes ele entender que, cara, eu não vou contratar isso porque não quero pagar por algo que eu não preciso para ter o que eu quero. E a gente tem uma política diferente. São poucas as companhias que trabalham assim hoje no mercado, mas ele vai lá e fala assim, eu quero só um seguro de invalidez por acidente. Ok, te vendo só ele. Aí eu quero só doenças graves. Ok, toma aqui, pode levar só doenças graves. Isso aumenta muito a procura por seguro por parte dos jovens. Porque uma vez que ele mesmo é o beneficiário destes seguros em vida, ele já passa a ver com outros olhos e falar, olha,
faz sentido para mim. Eu não posso, eventualmente, me tornar peso financeiro para os meus pais, que já estão chegando aos 70 anos, se aposentando, custando a viver com a própria renda. Se eu virar um peso, eu vou comprometer mais ainda a situação deles, que já está difícil. Então, estes seguros mais sofisticados, que são vendidos de forma totalmente independente, as coberturas, eles estão proporcionando aos jovens uma entrada no mercado seguro sem ter que comprar aquilo que eles não querem. E quanto mais jovem, o pagamento da mensalidade também é menor ou ele está sempre atrelado ao valor que a pessoa escolhe lá da cobertura? Se uma pessoa quiser 100 mil de doenças graves com 20 anos, ela vai pagar menos do que uma de 30, que vai pagar menos do que uma de 40. Pelo mesmo valor da cobertura. Tá. Mas se uma pessoa de 20 anos quiser contratar um capital mais alto, pode ser que fique mais caro. Certo. Então, o preço para o mesmo capital é mais baixo para uma pessoa mais jovem. Então, exemplo, se eu quero pagar 100 mil, se eu quero pagar 100 reais por mês, com 20 anos eu vou ter mais capital. Quando eu chegar em 30 anos, se eu entender que eu quero continuar pagando 100 reais por mês, eu posso diminuir o capital, porque vai ser um pouco mais caro do que quando eu tinha 20. E quais são essas coberturas separadas que as pessoas podem contratar? Uma questão é doenças graves, que mais que tem separadamente? Hoje a gente tem o doenças graves, que é esse que cobre por uma patologia, principalmente de doenças relacionadas a câncer, AVC, infarto, que são as 3 principais, mas é um pacote de 10 doenças que cobre inclusive tumor cerebral benigno. A gente tem o invalidez por acidente, então se a pessoa tem, sei lá, perda de um polegar aqui com metacarpo, ou função de uma mão, a visão de um olho, num acidente, ela também está coberta. A gente lançou recentemente um produto de internação. Então, exemplo, eu caí num hospital, fiquei mais de 3 dias internado por acidente ou por doença, tá? Não vale, por exemplo, gravidez, que é uma coisa planejada. Mas, então, sofri um acidente, eu fiquei doente, fui para o hospital, fiquei 5 dias internado. Ele me paga um valor por dia de internação, desde que eu fique pelo menos 3 dias internado. E a última cobertura que a gente vende, que é o morte, também pode ser contratado puro, sozinho, que a pessoa, se morrer, ela tem ali direito a uma indenização para os beneficiários. Esse de internação, o que a gente entende? Que aquele... isso eu estou perguntando porque eu vejo que assim, é uma ferramenta muito importante para quem empreende. Porque se você... e para CLT também, né? Porque foi o caso do Thiago. Porque se você é um funcionário CLT, você entrou na caixa, né? Que você vai ganhar uma porcentagem do salário... você está ganhando menos, dando mais despesa. Então, quanto mais tempo você fica internado, você tem essa cobertura. E para o empreendedor é crucial, porque você não trabalha, não recebe. Então, você está internado de 3 dias para cima. Isso. Por dia de internação, você recebe uma diária, entre aspas. Você recebe um valor que seria ali como se você estivesse trabalhando para a tua renda não cair. Não é nem diária, entre aspas, né? É diária mesmo. É uma diária mesmo. O nome do produto é Diária de Internação Hospitalar. Certo. Então, exatamente isso. Internei por mais de 3 dias, paga desde o primeiro. Então, assim, se eu internei por 1 dia, não pago. 2 dias, não pago. 3 dias, não pago nada. Entrei no 4º dia, 73 horas no hospital internado. Pago desde o primeiro. E esse valor pode ser de até R$1.000 por dia. Aí depende da profissão, depende da renda da pessoa. Mas imagine que eu tenho ali R$200 por dia contratado. Se eu ficar R$200 por dia por 10 dias internado, eles vão me indenizar em R$2.000. Então, esse período que eu fiquei sem poder trabalhar, porque eu estava internado, que eu não consegui gerar renda, ou que eu, inclusive, possa ter gerado despesa, eu vou receber R$2.000. E tem, inclusive, uma dúvida que é bem legal. As pessoas perguntam, mas eu tenho plano de saúde. Eu vou pagar tudo no hospital com plano de saúde. Ótimo. Boleto, sua renda tira férias. Boleto não. O hospital não vai pagar nada. Boleto não tira férias. Boleto continua chegando em casa. Então, tem um trocadilho, né? Boletos sempre vencem. É isso? Então, as contas continuam chegando. E nesse período que você, eventualmente, está afastado das suas atividades, pode ter uma redução de renda, é importante que você tenha um complemento para ajudar a minimizar o impacto financeiro. E isso pode ser também contratado exclusivamente. Eu só quero esse seguro de diária hospitalar. Pode? Existe esse seguro, ele pode ser contratado de forma independente e ele é um produto que a gente não vende direto no site, só via corretor parceiro. Legal. Tá? E o que é uma coisa legal, internei na rede do SUS. O
que não tem custo. Recebo também, não faz diferença. Porque isso não está atrelado ao gasto hospitalar, Exato. né? Está atrelado à renda da própria pessoa. O objetivo da cobertura é repor aquilo que eu deixei de gerar por estar internado. Então, e a gente tem um grande diferencial. Se você for internado em UTI ou em CTI, as diárias que você estiver em terapia intensiva são multiplicadas por 3. Então, exemplo, contratei R$200, fiquei 10 dias internado, fui para o UTI no 11º dia. Então, são R$200 por dia até o 10º. No 11º, eu passo a receber R$600 por dia, que triplica o valor da diária. Você fica lá. Tá. Enquanto eu estiver na UTI, 600. Voltei para a internação natural, normal, volta para R$200. Deixei de estar internado, para de me pagar. Por que tem esse diferencial de UTI e de CTI? Uma pessoa em CTI, uma pessoa em terapia intensiva, geralmente ela para não só ela para mais um, tira mais pessoas de circulação. Então, assim, às vezes internado, reveza o acompanhante e tudo. No UTI, no CTI, geralmente é o cônjuge, geralmente é a pessoa mais próxima que desliga da vida para estar ali. É uma situação muito delicada. Então, tem um adicional, porque o impacto é maior financeiramente dentro de casa. Não, isso é interessante porque, assim, são produtos que muitas vezes a gente nem sabe que existem, né? Que a gente não sabia que poderia ter essa ajuda nesses momentos. Mas podem fazer a diferença. Você sabe que uma coisa que você falou na aula 3, tem pessoas que me perguntam, me falam assim, fala mesmo o que foi que aquele rapaz falou do seguro, que era quando você falou assim, o seguro é melhor você fazer 10 anos antes do que um dia depois, né? Não dá, o carro já bateu, fez seguro de carro batido? Seguro de carro batido não existe. E isso fez, assim, cair a ficha na cabeça da pessoa, porque, assim, até que você não necessite, você acha que aquilo é totalmente desnecessário. Mas a partir da primeira hora, não vou nem dizer um dia, mas da primeira hora que você percebe que necessitaria de alguma coisa, puxa, como é que eu vou pagar minhas contas agora? Porque eu vejo assim que o brasileiro já entendeu que seguro de carro é necessário, já entendeu que o seguro saúde, né, o plano de saúde é necessário, mas na maioria das vezes entende porque fala assim, eu precisei e achei que ia ter ali um atendimento, não tive. Então é sempre aquilo reativo, né? É o reativo. Aconteceu, eu precisei, agora eu vou correr atrás, né? Colocar o cadeado depois que o ladrão entrou. E não adianta. Aí já era. Não, a gente compra guarda-chuva, essa frase eu gosto também. A gente compra guarda-chuva em dia de sol. Mas a maioria das vezes não é, né? Começou a chover, você fala, meu Deus... Tem que comprar, vou sair na chuva para comprar o guarda-chuva. Já era. Não, aí já vai molhar. Já precisei e não tive. Então, e o mais legal, as pessoas acham que é caro, né? Seguro é caro. Tem plano de saúde, tem seguro do carro... Tem seguro de vida que a gente tem a partir de R$5. A pessoa pode contratar um seguro de doenças graves, às vezes o capital não é tão alto. Mas o que muda pagar R$5 na vida de alguém? Com a inflação que a gente tem hoje, não compra um litro de óleo com R$5. Não compra. E tem também uma outra frase que você falou, que tem todo sentido, porque assim, quando a gente pensa, você vai pensar no seguro. Imagina aí que você fala, eu entendi tudo que vocês falaram, vou fazer as minhas contas, etc e tal. Aí você chega à conclusão seguinte, poxa, mas agora nesse momento que eu tô apertado, que eu ainda tô fazendo aqui, né, as minhas aulas da mentoria, eu tô ainda na aula 1 colocando aqui o meu controle financeiro em dia, etc e tal, muito bem. De repente você não pode pagar a cobertura ideal, mas aí vem a frase que você falou, você não pode ter um bote salva-vidas, mas o colete... É melhor que nada. É melhor que nada, você não vai se afogar, né? É isso. Foi o que a gente falou agora do exemplo desse cliente que eu falei que ele precisava de 1 milhão para manter o padrão e ele foi em 500 porque é o que cabia naquele momento. E se ele não pudesse pagar por 500, 150 era melhor do que 0. É uma questão de você pensar, olha, eu vou dar o mínimo de conforto para minha família. Não é o que ela precisa, não é o que vai manter o padrão exatamente como ele é hoje, mas ainda é melhor do que nada. Porque o nada é o maior dos desesperadores que tem. A pessoa, ela olha e fala, e agora? Porque tem uma despesa com inventário, tem uma despesa com funeral, tem uma questão psicológica ali muito afetada e fragilizada, e ainda sem dinheiro, o que eu vou fazer? Muito complicado. Então, assim, às vezes eu não deixo dinheiro para custear a educação dos meus filhos até os 24 anos. Não. Mas se eu deixar dinheiro para que eles se virem por 6 meses,
é melhor do que nenhum. Exato. Então, não tem dinheiro para o bote salva-vidas, porque o seguro é o bote salva-vidas. Na hora que o navio afunda, é o bote que te tira dali. Não tem dinheiro para o bote, colete é melhor do que nada. Porque nada, você está 100% disposto. Exatamente. E aí o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, faz parte de qualquer projeto de vida você pensar no obstáculo. É isso que você tem que perguntar. Qual é o obstáculo que pode me impedir de chegar lá ao meu objetivo final, ao meu projeto de vida? Seja qual for ele, você deve eliminar, você deve minimizar. Então, isso aqui pode acontecer, eu vou minimizar. Isso aqui pode me impedir, então qual é aí a minha estratégia para que isso não me impeça de chegar ao meu objetivo? E você fazer isso, como a gente está falando, de acordo com o tamanho da sua perna, né? Dê o passo do tamanho da sua perna. Você viu que nada é definitivo, que você pode aumentar, que você pode diminuir. O que você tem que fazer é, de tempos em tempos, reavaliar as coisas aí na sua vida, repensar. Por quê? Porque você precisa readequar. Será que eu ainda quero isso? Será que isso aqui faz sentido? Será que eu ainda preciso? Por quê? Porque a ideia é que você utilize o seu dinheiro da melhor maneira possível, sem desperdício. Você sabe que aqui no canal o desperdício é uma palavra proibidíssima. Então, a gente não quer que você pague por uma coisa que você não precisa, que você pague por uma coisa que você não vai usar, que não faz mais sentido para você. Por isso que a gente fez essa aula bastante extensa. Eu acho que a gente cobriu muitos assuntos, né, importantes para que as pessoas entendam como você pode, de fato, chegar no seu projeto de vida. E a gente sabe que o seu projeto de vida não acaba em você. Você quer ver o seu projeto de vida também aí na sua família, você quer que isso tenha um desdobramento, tá certo? Então, o que você pode fazer? Vamos lá. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link que você pode fazer uma simulação dos seguros. O único tipo de seguro que você não vai conseguir fazer uma simulação, como o Matheus falou, é esse da internação. O da internação você vai fazer com o corretor, também você vai obter informações de como fazer isso, se você quiser contratar o seguro da diária de internação separadamente. Mas todos os demais seguros, você pode fazer simulações. Você faz essa simulação ali, não leva nem 5 minutos. Você vai preencher ali alguns dados, já vai aparecer a sua simulação. Você contrata aquilo que você quiser, de acordo com o que você pode pagar. Tudo pela internet, tudo muito fácil. Você vai receber a apólice por e-mail, todas as explicações, está tudo lá muito tranquilo. E você também, se tiver alguma dúvida, você fala, mas eu não tenho segurança de fazer isso sozinha pela internet. Você pode ter ali uma pessoa que vai te assessorar como é que você vai preencher, o que você não entendeu, que você vai poder entrar em contato para tirar lá todas as suas dúvidas e deixar esse assunto seguro, tranquilo, para não ter estresse, porque o que a gente quer é segurança. Exato. Né? Então, gente, eu queria agradecer muito a Gi, que veio aqui contar a sua história, né? Você foi uma guerreira, obrigada, né, Gi? Paty. Você passou por tudo ali, a gente, meu Deus, como é que ela aguentou, né? É aquela força que você não sabe nem de onde tirou, né? São os amigos que estão juntos e que fazem toda a diferença pra gente, com certeza. E a gente fica feliz, assim, de ver que você tá bem, que você, né, que a Ju tá bem e que vocês já estão aí de volta nos projetos de vocês. Imagina, que né? isso. Eu tive Patrícia Lages ajudando a desencaixotar as coisas da minha casa, limpando, varrendo. Gente, ó, vou te falar, né? Amigo é amigo, é amigo. É muito bom. Demais, muito bom, isso foi um prazer. Obrigada, Gi, por ter vindo. Obrigada. E Matheus, né, que a gente vai querer mais informações aqui sobre você. Já está convidado para voltar. Quando? Agora é só isso, porque eu já tô com a chave, agora eu venho a hora já de vocês tá com a falarem. chave, já tá em casa, já tá tudo tranquilo. certo. Posso só deixar uma mensagem que é legal? Por Eu favor. adoro essa Vamos mensagem lá. sobre seguro. Às vezes a gente acha que seguro é uma coisa que a gente vai comprar. Vou contratar seguro. Se a gente for parar para olhar, a gente tem que ter seguro de tudo, né? Seguro da casa, seguro do carro, seguro do celular, seguro... Só que, respira, não é seguro de tudo. Então, você comprou um carro. Quem comprou esse carro? Foi sua renda, sua força de trabalho, sua capacidade de construir patrimônio.
Então, perdi o carro, não tinha seguro, trabalho, compro outro. Perdi meu celular, que todo mundo agora está no mundo danada. Segura o celular, segura o celular. Perdi meu celular, não tinha seguro, trabalho, compro outro. Perdi minha casa, não tinha seguro, trabalho, compra outra. Perdi minha força de trabalhar e de gerar renda, não adianta vender casa, não adianta vender o celular, não adianta vender o carro. Não vai te sustentar pro resto da vida. Não. Então, não estou falando que você não deva ter os outros seguros. Mas, seguro de vida é o primeiro na lista. Com certeza. É verdade. E fechamos com chave de ouro. Muito bom, gente. Olha, você viu, né, que é um assunto pesado, entre aspas, mas que dá para você conduzir aí com a sua família de uma maneira leve, sem trazer, né, aquela coisa, aquele sentimento negativo. Muito pelo contrário, para que você mostre para sua família a sua preocupação de mantê-los bem, aconteça o que acontecer, né? Exatamente. Isso também é amor, né? Muito, demais, não tem nem dúvida. Gente, quero agradecer a você que ficou aqui conosco na Mentoria Projeto de Vida, que assistiu todas as aulas, que está fazendo aí o seu exercício de casa. Muita gente comentando, olha, Paty, de fato, eu achava que não ia tirar o meu projeto do papel, tá saindo, e para nós é como se fosse o nosso salário aqui, né? Ver que aquilo que a gente está levando para você tá dando certo, tá dando resultado. E aí, deixei aqui uma pérolazinha para o final, que é um presente para você que adquirir qualquer seguro da ASUS, que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, o link para você fazer a sua simulação. Fechou o seguro? Você vai receber na sua casa um oferecimento da ASUS Seguros, o meu livro Virada Financeira, que vai te ajudar a se organizar para que você possa, de fato, tirar o seu projeto do papel. Não é sorteio, tá? Adquirir o seguro, você vai receber na sua casa o livro Virada Financeira autografado, bonitinho. Muita gente já recebeu, tá gostando. E eu só tenho a agradecer a vocês. Não assistiu às outras aulas? Estão aqui linkadas também na descrição do vídeo, tá bom? Um beijo para vocês e até mais. Tchau, gente!